Estamos de volta e eu quero novamente agradecer a você que está aí ouvindo o nosso apelo e tomando a iniciativa de começar a fazer parte desta família que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Obrigado aqui a Ed Luzia Santos de Oliveira, que é da cidade de Jundiaí, que pertinho de nós, que tomou a iniciativa de começar a fazer parte desta família que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a vida de toda a sua família. Daqui a pouquinho eu coloco a sua vida e a vida da sua família no coração de Jesus, pedindo todas as bênçãos dos céus para você. Agradeço também a Ana Luzia da Silva de Campinas, participando aqui comigo, muito obrigado. Alma Rubens Gomes Oliveira, do Rio de Janeiro, obrigado pela sua participação. Ela está dizendo assim, pede pela cirurgia do filho Ricardo e pela saúde e cura de um problema que está vivendo no seu joelho direito. A Lívia de Alencar Feitosa, de Paulínia, São Paulo, obrigado pela sua participação. Gessi Lourdes Milani Borg, de Campinas, São Paulo. Eunice de Jesus Camilo Miranda, de Taquarituba, São Paulo. Eleni Terezinha Serioli, de Guarujá do Sul, em Santa Catarina. Adelina Milan, de Concórdia, lá em Santa Catarina. Também aqui a participação que vem da cidade de Caratinga, em Minas Gerais, é a Cleusa Maria Martins Guimarães. Obrigado pela sua participação. O Marcos Túlio de Vasconcelos Ramos, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, apresentando aí a necessidade de toda a sua família. Daqui a pouquinho eu vou abençoar o seu pedido de oração e abençoar toda a sua casa. Mas olha só, tem um convite muito especial para fazer para você e para toda a sua família. Nós estamos aí na contagem regressiva. Faltam 20 dias para o segundo encontro nacional das mãos ensanguentadas de Jesus. São 13 anos de oração, curas e bênçãos alcançadas por milhares de devotos. Nós esperamos você nesse grande encontro, dia 13 de setembro. Agende a sua caravana no nosso telefone 19 3849 9211. Quero que você acompanhe comigo aí um recadinho especial que a Maria do Rosário tem para você e para sua família. Acompanhe comigo. Faltam 20 dias para o segundo encontro nacional das mãos ensanguentadas de Jesus. São 13 anos de oração, curas e bênçãos alcançadas por milhares de devotos. Agende já sua caravana. Ligue 19 3849 9211. Deus abençoe você e toda a sua família. Estamos esperando por você, então, a sua participação. Passa a mão aí no telefone, liga já para o 19 3849 9211, agende a sua caravana, venha participar conosco. Tem muita novidade aqui para você que é devoto das mãos ensanguentadas de Jesus. Olha só, nós estamos conversando sobre vocação, falando sobre vida sacerdotal. E agora vamos começar a falar sobre os desafios da vida sacerdotal. Já falamos aí um pouco dos desafios de responder ao chamado que Deus faz para nós. E está aqui com a gente hoje o Padre Carlos, que é lá da Diocese de Osasco, que também, além de ser pároco, é professor, também é coordenador da região pastoral. Assessor da Pastoral Familiar da Assessor Diocese. da Pastoral Familiar da Diocese. Acompanho também as monjas enclausuradas da Diocese, né? Estou ajudando elas nesse ano da vida religiosa também. Está vendo que um padre tem muitas tarefas, muitas tarefas. Vamos começar aqui pelos desafios da vida sacerdotal. Bom, o senhor foi ordenado padre há 11 anos. 11 anos, 12 de dezembro de 2004. E depois, logo que o senhor foi ordenado, você foi para uma paróquia para trabalhar como vigário? Como é que foi isso? Eu trabalhei como vigário um ano e era formador também no seminário. Foi na paróquia, né? São Lucas, esse ano de vigário? Paróquia de Jandira, tá. São Francisco de Assis. E lá foi criada uma outra paróquia, né? Depois que eu fiquei como vigário na São Lucas antes de estudar em Roma, né? Certo. Então foram 3 anos aí na pastoral, quase 4 anos, e também como formador, né? Diretor espiritual. Depois disso, você passou um período em Roma. Ficou 2 primeiros anos de padre como vigário dessas 2 paróquias, depois um período em Roma. Isso, 4 anos mais ou menos. Vigário, depois pároco, né? Depois e formador. E depois em Roma eu estudei teologia espiritual. Foram 4 anos, né, de formação. Lá, morei no Colégio Pio Brasileiro,
fazendo meu mestrado, depois morei em uma paróquia, mais 2 anos, e terminei lá um doutorado em 2012. Agora, o que é estudar teologia espiritual? Foi uma opção sua ou foi por uma necessidade da diocese? As duas coisas. A necessidade da diocese, porque eu já era diretor espiritual, né, no seminário, e me interessava o tema, e depois também a minha pessoal, né, sempre gostei dessa dimensão da espiritualidade. A teologia espiritual vai estudar a vida dos santos, a ação da graça de Deus na alma, como viver essa vida batismal, né, em cada vocação, essa vida segundo o Espírito de Deus, né? É isso que a espiritualidade estuda. O processo, né, da nosso amadurecimento na fé, na nossa vida espiritual, na vida de oração, a direção espiritual, né? Isso tudo sempre me chamou muito a atenção. E isso, creio que está ajudando bastante a diocese e está ajudando também no ministério pastoral e também ajudando os outros seminaristas. Eu dou aula também no seminário arquidiocesano de Sorocaba, do Instituto Teológico de Sorocaba, João Paulo II, e também o seminário Maria Mater Ecclesiae, que tem seminários de todo o Brasil. Então, penso que essa teologia espiritual que eu estudei vai estar ajudando também. Dou aula de História da Igreja, Mariologia também, né? Então, Agora, quando você começou lá no seminário, no primeiro ano de estudo de seminário, você imaginava que ia ter essa dimensão o seu ministério? Não. De ser mestre, doutor em espiritualidade e dar aula, imaginava que ia ser assim? Não imaginava, porque quando a gente se lança na vocação, né, nunca imaginava que ir para Roma, né, estudar. Penso que a vocação é um mistério, é um dom de Deus, e depois também o sacerdócio, ele nos coloca nessa dimensão de serviço, né, que é a identidade do padre, né. O padre é chamado a ser instrumento de Cristo, né, pastor, cabeça da igreja. Então, nós não representamos a nós mesmos, representamos a Cristo. E quando você começa a servir a Cristo, a igreja, né, as coisas vão aparecendo. O servidor, né, vai aparecendo todas essas coisas que são todas para servir. Todo o estudo que eu fiz, todos os trabalhos que a gente realiza, é nessa dimensão do serviço, né, de representar a Cristo, de ser instrumento de Cristo, ser instrumento também para a igreja, ser instrumento também para as pessoas, né? Então, a gente nunca tem essa dimensão quando a gente está lá no seminário, porque a gente vai aprendendo. No seminário, nós vamos amadurecendo a nossa fé para servir, né? É porque talvez... O seminário vai nos moldando também, né? O seminário nós vamos também descobrindo outras coisas, outros aspectos do sacerdócio, como o padre Nilson mesmo diz, a gente pensa que ser padre é só rezar a missa, confessar também. Então, aí nessa missão de santificar, né, do padre. Mas também ele tem que guiar o povo de Deus e guiar as pessoas, ajudar na relação das pessoas, então fazer com que as pessoas cresçam nessa relação de caridade, de comunidade, de igreja, né? Ele tem também aí que ensinar, né? E vai ensinar pela palavra, mas também pelo exemplo, né? O padre é homem que mexe com as coisas de Deus, né? Mas também ele vai ter que ser uma pessoa muito humana, né? Para saber tratar também com todos, também tratar a si mesmo, né? Muitas vezes, eu estava falando para os padres, às vezes semana passada, nós precisamos ter a caridade pastoral para com o povo, né? Mas também, às vezes, precisamos também ter essa caridade pastoral para conosco próprios, né? Os padres que trabalham, se desgastam tanto, mas precisamos cuidar da nossa saúde para servir melhor a Deus e a igreja. Então, tem toda essa dimensão. É muito interessante esse seu relato, porque, às vezes, o jovem pensa assim: eu vou para o seminário já com um plano de carreira. Então, eu vou estudar, depois eu vou para Roma, vou ser mestre, vou ser doutor e vou ser bispo. Não é assim. Nós entendemos o seguinte: a gente faz uma doação da nossa vida para a igreja. Algumas vezes, alguns padres são até chamados a estudar uma área que efetivamente não era nunca aquilo que ele pensava, mas que é a necessidade da diocese. De repente, ele diz assim: não, eu quero ser doutor em Mariologia. Aí o bispo pode dizer assim: mas eu já tenho aqui 5 doutores em Mariologia, não preciso de mais um. Eu preciso de alguém que se especialize na área de direito canônico, na área de espiritualidade. A gente tem que estar pronto para escutar essa voz, né, do bispo. É interessante que você falou, Padre Nilson, o senhor falou dessa questão da doação, da entrega, né? Quando a gente se entrega, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu
como era lá de uma paróquia ali do interior, né, Dani? Você nasceu lá, não, pensei, né? Não nasci lá, nasci na capital. Mas com 5 anos me mudei para lá. Eu nunca pensei, nunca escolhi uma paróquia. Eu vou entrar no seminário, vou escolher uma paróquia. A gente não é assim, né? Aí, quando a gente é ordenado, a gente é enviado a uma paróquia que às vezes a gente nunca imaginava, né? Que nós não imaginávamos. E depois, nomeações que a gente nem pensava, mas ali a gente vê depois, através da palavra do bispo, daquela obediência à vontade de Deus, e nos sentimos alegres, porque ali a gente vê que aquele povo tinha tanta necessidade, tinha tanta carência de um padre, que aquela paróquia precisava ter sido instalada mesmo, né? Então, essa dimensão da obediência a Deus e não a nossa vontade, né? Obediência à igreja através da palavra do bispo, né? Que às vezes nos manda para lugares que a gente nunca imaginava, né? E essa doação, essa entrega, né? Essa entrega dos nossos dons, dos nossos talentos. E aí Deus vai querer a gente aonde a gente nem imaginava, porque ali precisa de um padre, ali eu vou ser um instrumento de Deus, naquelas dificuldades, e ali eu vou ser feliz, né? Na vocação sacerdotal, essa dimensão. Agora, qual foi o seu primeiro grande desafio já no primeiro ano de vida sacerdotal? Teve um que se destacou assim? Porque agora, na vida da paróquia e conciliar com todas essas coisas, tem muitos desafios. Talvez um deles seja até o tempo, né? Conseguir ter tempo para tudo isso. Sim. Mas assim, no seu primeiro ano de vida sacerdotal, qual foi o seu grande desafio? Porque quando a gente está no seminário ali, o seminário, né, lembra semente, né? O seminário ali nos protege, estamos ali, né, estudamos, né, fazemos pastoral no final de semana, mas eu penso que o maior desafio foi ali uma instalação, né, de uma paróquia. Então você já pega ali, depois de um ano de padre, ter que instalar uma paróquia, né, ter que estruturar essa paróquia, e às vezes você vai rezar a missa, você vai confessar o povo, mas você também tem que cuidar da administração, né, dos bens daquela paróquia, você tem que cuidar da formação daquele povo, você tem que cuidar para que aquele povo viva em comunidade, das relações entre as pessoas. Então, foi um desafio muito interessante, mas me amadureceu muito, de ter ali chegado, depois de um ano de padre, já ter que instalar uma paróquia. E por coincidência, como eu disse, né, a gente não escolhe, né, aonde a gente quer ir, quando voltei de Roma, novamente pegando uma paróquia, instalar uma nova paróquia, né? Então, já é a segunda nova paróquia que agora, graças a Deus, com mais estrutura, mas quando eu estava ali, naquela primeira paróquia foi interessante, não tinha a casa paroquial, mas não tinha os móveis da casa paroquial. E aí, como que fazer? Vamos fazer aqui, aí nós reunimos as pessoas e falamos, agora vamos ter que ter os móveis para a casa do padre. Então, vamos trabalhar aqui, vamos fazer bingo, vamos nos esforçar, doações. E ali, graças a Deus, conseguimos os móveis da casa do padre. Então, toda uma estrutura, né? Que a gente teve que... Foi um desafio, mas que, graças a Deus, me enriqueceu muito, me amadureceu como padre e me fez aí amar aquele povo onde eu estava, amar aquela paróquia, apesar de todos os desafios, e Deus depois foi dando mais coisas aí para a gente trabalhar, né? Sabe que eu estou lembrando aqui do início da minha vida sacerdotal, 2 meses depois de ordenado, eu já assumi uma paróquia. O meu grande desafio é porque eu era muito novo. Assim, de idade relativamente, porque eu fui ordenado com 26 anos, estava na idade já de ser ordenado mesmo, né? Sim, eu também fui ordenado nessa idade. Mas eu tinha uma cara de molequinho tão grande que eu me lembro que eu tinha dificuldade. Eu falei, meu Deus, como é que é isso, né? Todo esse povo que já está aqui na igreja há tantos anos, muito mais velho do que eu, como é que é lidar com isso? E uma vez alguém perguntou, eu estava lá mexendo nas coisas da igreja, andando pela igreja, aí alguém perguntou assim para uma outra senhora, quem que é esse moleque que fica agora andando o tempo todo aqui dentro da igreja? Era uma coisa bem desafiadora, porque você está chegando no lugar, né? Embora sempre estive na igreja, mas é um desafio isso, né? A nossa pouca idade e chegar... a gente tem que vai aprendendo muito. Muitas coisas com o padre que eu fiz no primeiro ano de pastoral, talvez esse ano, depois de 11 anos, eu faria de outra maneira, né? Com mais prudência, com mais sabedoria. Mas a gente ali está começando, né? Está começando. Você chega ali, já tem pessoas que estão ali mais tempo, e você tem que saber tratar, saber o tempo das coisas, né? Ter essa prudência, sabedoria, da acolhida também das pessoas, né? Do cuidado, às vezes, da nossa própria saúde, né? Como párocos, às vezes a gente se desgasta tanto e se esquece, às vezes, de cuidar de si, né? No sentido positivo, né? Da palavra, de cuidar da saúde, cuidar do nosso descanso, do nosso momento de oração.
são momentos ali da vida do padre que a gente não pode esquecer, porque senão a gente vai naquele ativismo pastoral, né? Fazendo as coisas, né? Então o padre não é um funcionário ali do sagrado que faz as coisas, mas ele é chamado a estar com Jesus, né? E esse estar com Jesus é que vai ser esse fogo aí, essa gasolina aí, esse combustível que vai ajudar ele a perseverar, né? A perseverar. Agora, tem uma coisa enfrentar os desafios também. Importante se lembrar que nós já falamos aqui pelo menos por 2 vezes que a vida do padre não é só rezar a missa e atender confissão. Está aí no ministério, centrado no ministério do padre. Mas todo mundo quer o padre. Sim. Todo mundo quer o padre. É bom até que o povo saiba disso. Olha, o padre dorme pouco. É uma correria grande, dia após dia. No final de semana é maior ainda a correria. Na segunda-feira de manhã, às vezes a gente está só o pozinho, porque é muita exigência, no sentido de que todas as pessoas querem o padre. Uma paróquia grande. E agora, eu quero perguntar para você, padre, nessa dimensão que todo mundo quer o padre, qual que é o desafio de conseguir equacionar o tempo entre paróquia, vida acadêmica, atender seminário, dar aula, que está aí com a vida acadêmica, e depois assessorar a pastoral familiar e a vida da coordenação da região pastoral, que tem muitas exigências. Como é que você enfrenta essa situação toda? A Presbyterorum Ordinis, do Vaticano II, que fala aí dos presbíteros, né, fala lá da unidade de vida, né, a unidade de vida do padre. Ou seja, o padre tem que estar ali na vontade de Deus, né, santificando no seu ministério. E essa unidade de vida nos ajuda também a organizar o nosso tempo. Nós precisamos organizar o nosso tempo, colocar as prioridades. Então, geralmente, claro, com todo esse acúmulo de coisas, eu sei que eu vou ter que ter o meu tempo para preparar as aulas, equacionar o meu tempo para confessar os meus paroquianos, equacionar o meu tempo para rezar ali a minha liturgia das horas, né? Então, eu vou colocando as prioridades, né, do meu dia a dia, né, para que o tempo seja bem distribuído, né? Às vezes eu vou ter que saber dizer não, às vezes, algumas vezes, com muita caridade, né? Mas vou ter que saber dizer não para as pessoas, mas dizer não, agora não, mas depois, né? Às vezes eu vou ter que saber dizer sim, mas às vezes vou ter que saber também equacionar todo o meu tempo, né? Colocando as prioridades. E tem algo que é importante, que é a vida de oração. Eu acho que para dar equilíbrio na vida do sacerdote, com tantos afazeres, com tanta coisa assim que tem no dia a dia para ser feito, tem que ter a oração, tem que ter uma primazia. E é disso que nós vamos falar daqui a pouquinho, no próximo bloco, falar sobre a vida de oração. Como é que consegue fazer todas as coisas? Algo tem que ter prioridade. Vou dar alguns exemplos para você, mas no próximo bloco. Vou para o intervalo, já já eu volto.